Olá pessoal, eu sou Juliana Matos e hoje eu farei a resenha de O Demonologista. Andrew Piper nasceu em 1968 e ele é um autor norte-americano. Ele é um autor que está bastante bem aclamado pela mídia e ele escreveu no total 6 romances. E O Demonologista também foi muito recebido pela crítica norte-americana, inclusive terá uma adaptação. E essa adaptação será dirigida pelo mesmo diretor de Forrest Gump, que é Robert Zemeckis. Então, assim, já promete muito, porque eu particularmente sou apaixonada por Forrest, então eu acredito que O Demonologista então tem grandes chances de ter uma adaptação muito bem feita. Eu decidi adquirir esse livro por 2 motivos. Primeiro, que a Dark Side possui um processo editorial incrível, então como vocês podem ver, o livro é muito bonito, então eu já julguei o livro pela capa imediatamente. E segundo, porque eu gosto muito do gênero de terror, porém no gênero literário eu possuo pouco contato com esse gênero, então eu decidi ler O Demonologista. Porém, o livro foi muito diferente do que eu pensei que seria. Eu pensei que eu teria contato com exorcismo e alguém que fosse especializada nisso. Porém, nós temos contato então com o personagem principal que, apesar de ser um grande estudioso da mitologia de demônios e anjos, ele não acredita em tudo que ele estuda. David, então, ele é um professor da Universidade de Columbia de literatura que é totalmente cético a céu e inferno e todos os seres que estão nele envolvidos. Nós vemos então que David ele possui certas características de uma pessoa um pouco depressiva e um pouco descrente com toda a realidade e a sociedade que o envolve, e nós percebemos isso em vários trechos da história. E isso se reflete não somente na sua personalidade, mas na sua vida social. Ele é uma pessoa um tanto quanto reclusa e nós percebemos que o seu casamento está muito em crise. Como eu disse, ele é um professor de literatura e a sua principal especialidade é em Milton, autor de O Paraíso Perdido. E nós vemos então que a obra do Paraíso Perdido ela vai orientar todo o enredo da história. Em uma entrevista que eu li do autor, ele disse que ele realmente já leu O Paraíso Perdido, só que ele leu ainda na universidade. E depois, quando ele foi produzir a obra, ele não releu a obra. Então ele disse que o que a obra do Paraíso Perdido principalmente influenciou na obra não foi nas suas peculiaridades, nas suas minúcias, mas sim na sensação que ele sentiu ao ler o livro. Paraíso Perdido, ele possui como principal personagem o demônio. E o Piper, ele disse que eram as partes mais prazerosas do livro, que a sua leitura então era mais eficaz, e que ele disse que quando deixava de ser partes em que o demônio estava falando, que ele estava presente, você ficava com um gostinho de quero mais. Então, os demônios dessa obra, eles vão ter então uma atuação bastante central. E pelo fato então de todas essas características, principalmente profissionais, que o Milton tem, ele é convidado então a fazer um determinado trabalho em outro país, e é quando então o enredo então começa a mergulhar então no lado sobrenatural, e ele é convidado a testemunhar algo. Não vou dizer muito detalhadamente o que é isso, mas ele é convidado a testemunhar algo em relação aos demônios. E quando eu comecei a ler esses trechos do livro, me remeteu bastante a João da Bíblia, capítulo 1. A este livro da Bíblia eu vou ler inclusive um trecho para vocês. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, da verdadeira luz que vinda ao mundo iluminada todo o homem. Então, quando você ler O Demonologista, você vai ver que, assim como João Batista, o nosso protagonista ele precisava testificar algo. Ele precisava ser testemunho de algo para que, por intermédio dele, através do testemunho da vida dele, o mundo soubesse que algo existia, que algo tinha determinados poderes e características. Então, eu acredito que existe a possibilidade de existir uma certa ligação, porque o autor ele faz várias referências bíblicas, inclusive citações diretas ao longo da obra.
Ele faz então referências ao livro de Jó e à história desse homem, e faz citações diretas do livro de Salmos. Então nós percebemos que o autor ele busca então dar uma certa fundamentação teológica para sua obra. E além da obra de Milton, que então orienta toda essa história, nós também temos referência a outros livros, como por exemplo O Jardim Secreto. Um ponto de reflexão também do livro que eu achei bastante significante foi sobre a nossa reflexão sobre o que é o mal, qual é o poder do mal e qual é a sua aparência. Pois nós temos a visão, muitas vezes, que o demônio é um ser feio, ele é um ser que influencia em tudo, porém nós também temos a visão de que o demônio é um ser bonito, afinal um dia ele já foi Lúcifer, um anjo de luz, e que ele possui então uma aparência normal, comum e muitas vezes até talvez bela, porque o mal ele pode vir de várias formas, e também tem aquela questão de que o mal somos nós e que o mal está dentro de todos nós. E isso se relaciona também às duas versões sobre a demonologia apresentada pelo autor. Ele apresenta uma versão da demonologia fundamentada no Velho Testamento da Bíblia e uma fundamentada no Novo Testamento. Isso é dito de uma forma bem direta em determinado ponto da obra. Então nós temos um personagem que no início da obra ele é bastante cético, ele é bastante desacreditador de tudo que envolve o sobrenatural, mas nós vamos ver que ao longo da obra essa sua posição vai se alterando. Essa é a minha visão do demonologista, então eu acredito que tudo que se passa na obra, naquele universo, realmente aconteceu. Porém, o final é muito aberto, ele é muito confuso. Tanto que esse é um dos motivos de eu ter demorado tanto a gravar a resenha. Eu li esse livro ainda em 2015, porém, o final é muito confuso. E eu falei, não, eu vou reler o final, porque eu acredito que eu não entendi, foi algo muito confuso. Só quando eu fui pesquisar, eu vi que realmente o final foi confuso para a maioria das pessoas. Então eu busquei assistir outras resenhas para ver se o problema era eu ou era a obra. E eu vi que quando eu fui pesquisar, então eu tive contato com a resenha da Adriana, Livros e Post-it, que é uma resenha muito boa, porém ela tem uma visão um pouco diferente de mim. Para ela, tudo que se passa na história é tudo fruto da cabeça, da alucinação do personagem, que ele, devido à sua depressão, ele então acabou imaginando isso, e ela faz uma resenha muito boa, eu gostei muito mesmo. E o legal é que ela já leu a obra Paraíso Perdido, então eu dou bastante crédito à resenha dela, achei bastante válida, eu vou deixar o link na descrição. E isso é fruto principalmente do final, pois o final é aberto, então quando você chega no final, o autor te leva a repensar todo o restante da obra. Eu acredito que realmente aconteceu essa questão dos anjos e demônios, mas é possível então uma outra visão, como por exemplo da Adriana. Então não deixe de conferir, pois a resenha dela realmente foi muito bem feita. Como eu disse, o livro é muito belo, a Darkside caprichou bastante, e o legal é essa lombada parecendo que está estragada, e em vários pontos nós temos então essa busca de aparentar que o livro é velho, pois normalmente nos filmes os livros de magia, bruxaria e demônios geralmente sempre são velhos. Então eu acredito que esse foi um dos motivos para eles quererem fazer essa capa diferente. Aqui atrás nós temos duas cruzes e uma de cabeça para baixo, que é algo sempre tão temido, né, no universo assim espiritual dos filmes. E por dentro os detalhes continuam, como vocês podem ver. A obra do Demologista é boa, eu confesso que eu esperava um pouco mais, porém eu não digo que o livro é ruim, muito menos péssimo, vale a pena muito ver, principalmente porque ele não é aquele terror de susto, aquele terror que busca mostrar, como eu disse, monstros feios, ele busca nos dar uma reflexão sobre o que é o mal, sobre o que é o mundo espiritual, então vale muito a pena conferir a obra do Demologista. Então, se você gostou da minha resenha, por favor, não deixe de curtir, compartilhar, favoritar e nos ajudar então a fazer que o nosso canal cresça um pouquinho mais. Obrigada e até mais!